A paz do Senhor, meus irmãos, glória a Deus que nos dá seu consentimento de estarmos reunidos aqui para dar prosseguimento a essa série de estudos de crentes supersticiosos. Nós vamos falar um pouco nessa terça-feira a respeito de contribuições financeiras, dentro dessa questão de superstição. Como eu havia falado na última terça-feira, toda essa série tem girado em torno desses falsos entendimentos a respeito de se tentar barganhar com o Senhor, de tentar alcançar o favor do Senhor. Então, a série como um todo tem tratado sobre essa questão de superstição e, novamente, faço menção ali do primeiro estudo, dessa série, que nós trabalhamos sobre um diverso apanhado de temas, onde o intuito principal foi mostrar para os irmãos que os homens inventam meios de tentar mudar a sorte, tentar alcançar aquilo que eles acham que é importante e tentam influenciar a Deus de alguma forma, de algum jeito, de alguma maneira. Vamos falar sobre contribuições financeiras. Vamos começar lendo Mateus 6, versos 19 até o verso de número 32. Mateus 6, 19 até o 32, a primeira leitura estarei fazendo. Texto bem clássico. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consome, e os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será tenebroso. Se portanto a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Por isso vos digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tem de vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais ansiosos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou que nos vestiremos. Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitai de todas estas coisas. Amém. Vamos lá. Introdução a respeito deste tema. Um dos temas mais debatidos dentro das igrejas é, sem dúvida, sobre as contribuições financeiras. Sempre há discussão sobre contribuições financeiras. Em todas as igrejas que nós já passamos, desde quando eu iniciei na Assembleia de Deus, porque antes da Assembleia de Deus estava na Presbiteriana e de certa forma não tinha tanto debate sobre essa questão, mas dentro das Assembleias de Deus, em todas elas, pelo menos eu, já fui abordado sobre essa questão de tema, sobre contribuição financeira. Para uns, trata-se de um ato de louvor a Deus. Para outros, um custo mensal. Para outras, uma forma de enriquecimento institucional e pastoral. E para outros, um investimento pessoal. Então, dentro dessa malha de discussão sobre contribuições financeiras, uns entregam um coração quebrantado e contrito, estou louvando ao Senhor com meus dízimos, é isso que nós tanto batemos na tecla aqui no Oikos, ensinando que o ofertar e o dizimar primeiro tem que vir de um coração quebrantado e contrito, um coração que agradece a Deus por tudo que tem.
Outros, isso aqui é mais um custo na minha tabela de financeira mensal, né? É só um custo, assim como água, luz e qualquer outra coisa que eu tenho que pagar, imposto, entre aspas. Outros, né, como já foi conversado também já comigo, isso aí é porque a igreja tá enriquecendo, o ministério, porque o pastor tá ganhando dinheiro com tudo isso daí, e vem essa questão de contribuição financeira mais como uma forma de arrecadação pessoal na pessoa do pastor, né, ou da própria instituição. E outros, né, aqui já voltando um pouco mais para superstição, acho que é um investimento. Não, eu estou pagando ali, estou colocando dinheiro ali, esse negócio vai voltar para mim, né? Esse eu estou colocando, isso vai, né, prosperar o meu caminho. Então começam a meio que desvirtuar mais ainda toda essa situação de contribuições financeiras. Falar sobre dinheiro na igreja, em geral, é um tema indigesto. Tem uns que querem, né, contar, ver todas as custas da igreja, fazer uma auditoria que nem suas próprias casas fazem, né? Outros, né, que essa igreja, porque tá dinheiro e vai para lá e vai para cá, ou o pastor, qualquer coisa. Ou seja, é um tema, né, mexer com dinheiro é indigesto, né? Na minha humilde testemunho, quando foi, né, proposto a primeira vez para ser tesoureiro, eu nem citei nada, nem quis, né? Mas aprove o Senhor nos conduzir a essa administração, né? E a gente sabe como que é extremamente importante e extremamente relevante você cuidar com toda a diligência sobre este tema, né? Quase, dentro da igreja, quase todos sabem como administrar o dinheiro recolhido, né? Isso aqui também é uma verdade, né? Porque deveria se investir. Eu lembro de uma discussão dentro da igreja, né? Porque tinha que comprar uns pratos melhor para a bateria da igreja, outro queria que se investisse em tal, outros queriam, né, que fizesse. Todo mundo sabe administrar o dinheiro recolhido e possuem prioridades que precisam ser atendidas para o bom funcionamento da instituição, né? Aquilo que eu acho que tem que ser investido ali vai melhorar a igreja, né? E não consegue ver muitas das vezes o todo, como que administrar todos esses recursos, né? As multifacetas, né, da própria igreja, como que isso é extremamente complicado, como que isso é extremamente difícil. Verdade, a pastora Lígia aqui, pensam que sabem, né? É verdade, pensam que sabem e não conseguem ver o todo, como ajudar um, pagar contas em outro, fazer investimentos em um, não conseguem, né? Todavia, mais do que um problema administrativo, a questão financeira, mais que um problema administrativo que o tema envolve, a não compreensão do ato de contribuir gera um problema de ordem espiritual, a salvação. Nós temos falado aqui sobre crentes supersticiosos, nós temos falado como que agir em diversas situações o afastam do verdadeiro culto, o afastam do verdadeiro louvor, do verdadeiro serviço a Deus. E esse aqui não é um tema, não, você está falando só de questão administrativa, só de, né, se está dando dízimo ou oferta, isso é só questão burocrática. Não, isso aqui é de ordem também espiritual. Eu gostaria de ler os 3 textos aí de Mateus. Mateus 13, 22, 19, 21 e 22 e Mateus 26, do verso 14 ao verso 16, por favor. Mateus 13, 22. O que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Jesus sempre pregou um desprendimento deste mundo. Jesus sempre falou, meu reino não é deste mundo. Até ali com Pilatos há essa discussão, né? Meu reino não é deste mundo. Nós, como igreja,
temos que ter essa plena compreensão de que, ao aceitar o Evangelho, ao aceitar a mensagem da salvação, nós somos peregrinos e forasteiros nesse mundo. Tudo que nós temos, né, um dia vai ficar para trás e nós vamos para o céu, vamos morar no céu, na pátria feliz, como diz um outro hino da arca. Mas aqui Jesus está falando, né, sobre a parábola do semeador, e ele fala, olha, a sedução das riquezas, né, o querer ter, começam a afastar do Evangelho, começam a afastar da salvação, e a palavra de amor, de desprendimento, de comunidade, como nós até comentamos na última terça-feira, acaba se perdendo, se torna completamente infrutífera. Está ali no meio, mas não dá fruto absolutamente nenhum. 19, 21 e 22, por favor. Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. E o jovem, ouvindo esta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Aqui é o jovem rico, né? Bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? E Jesus, né, dali, ele fala, tudo isso eu tenho observado desde a minha meninice. E Jesus quer ser perfeito? Vende tudo o que tens. E aí a gente vê, né? Poxa, o coração dele estava confiado nas riquezas. Aplica isso na sua vida agora. Se você escutasse o Senhor virando e falando assim, tudo isso aqui que você tem, tudo, dá tudo para os pobres e sai. Você consegue se desprender de absolutamente tudo, dá para os pobres e seguir? Um completo desprendimento. Se você consegue isso, você está no caminho correto. Senão, você já tem aí uma ordem de cunho, né, espiritual. Você está se apegado. Ah, mas como é que eu... Né, aquela, muitas das vezes, aquela piada, né, ou aquela história que a pessoa faz, né? Ah, um incêndio, o que você salva, né? A pessoa, eu vou pegar o cofre, eu vou pegar os relógios, eu vou pegar não sei o que, não sei o que lá. O que você traz da sua vida, né? Você consegue desapegar de tudo isso? Tudo isso é passageiro? Você está plenamente pronto, né, para seguir Jesus aonde Ele quer que mandar, né? Como diz outro, andar pelos desertos errantes, seja para onde fosse, para onde Ele quiser mandar. E aí a gente entra, muitas das vezes, na honra que a gente precisa dar aos missionários que abandonam a sua pátria, abandonam tudo aquilo que tem para irem para lugares inóspitos, no sentido de não ter uma segurança, de não ter aquele amparo que eles teriam em sua casa ou na sua comunidade, né? Então, é um problema de ordem espiritual também, o apego a essas coisas e o deixar para seguir a Jesus. 26, 14, versos 14 a 16. Então, um dos 12, chamados Judas Iscariote, foi ter com os principais sacerdotes e disse: Que me quereis dar? E eu vou-lo entregarei? E eles lhe estripularam 30 moedas de prata. Desde então, buscava oportunidade para o entregar. 30 moedas de prata foi o preço que eles estipularam pela cabeça de Jesus, né? Cabeça aqui de modo figurado, porque ele foi crucificado, né? Mas foi o preço da entrega de Judas. O que vocês me dão para que eu possa entregar ele? E Jesus já tinha feito vários milagres, Jesus já tinha feito vários sinais, Jesus já tinha anunciado o Evangelho de uma forma extensiva que aqueles homens o escutaram e aquele homem simplesmente rejeitou para que ele pudesse ter ganhos. E é isso que nós estamos vendo nos nossos dias. Pessoas rejeitando a palavra de Deus, rejeitando o reino de Deus, rejeitando tudo aquilo que compete à salvação para obter ganhos. Ganhos financeiros, ganhos materiais. E isso leva as pessoas à perda da salvação. Não importa o cargo, denominação, ou seja, perdendo a salvação para obter ganhos materiais. Continuando. Por mais que o tema central seja dinheiro, né, os desdobramentos de tal circunstância vão muito mais além.
abarcam questões de saúde pública e privada, como também o conceito de homo laborians, que é o homem que através do trabalho cria e modifica o ambiente à sua volta, abarca questões que vão além de cunho social relacionadas ao trabalho, como palco de produção de riqueza. Essa questão de contribuições financeiras e o desprendimento que o homem tem vai muito além da simples matéria tributária ou da matéria financeira. Questões de saúde, né? Saúde emocional, saúde física, saúde no conceito individual, no conceito de sociedade. Tem a própria questão da produção de riqueza, das mentiras que são colocadas, daquilo que você recebe, daquilo que você implementa. Então, é um emaranhado de coisas que vai simplesmente que ultrapassa a simples barreira do dízimo e oferta para a igreja. É algo muito mais complexo e muito maior, como nós vamos ver tanto hoje como na próxima terça-feira. Então, vamos aqui um pouco voltar para um conceito histórico, a compreensão da riqueza pelo protestantismo. Aqui a gente volta um pouquinho e tenta entender como que o protestantismo enxerga ou enxergava a questão da riqueza na vida pessoal, tá? Não sei se os irmãos conhecem, eu sei que alguns conhecem, né? Essa é um trecho da música Give to the Lord, de Ron Kenoly, né? E eu traduzi aqui, para que os irmãos vejam um pouco. Dê e retornará a você. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordando. Ou seja, já é um pré-entendimento, né, do conceito de investimento. Eu vou entregar e eu vou receber algo muito além daquilo, né? E você vê vários pregadores da teologia da prosperidade batendo nessa tecla, né? Você investe 10, recebe 100, você investe 1.000, quanto mais você vai receber uma outra medida muito mais abundante. Dê e retornará a você. Quando você dá, dê ao Senhor. Aí em outra parte. As pessoas roubam a Deus quando eles não dão dízimos e ofertas. É um trecho, né, de Malaquias que ele está, né, trabalhando aqui em cima, mas o conceito ou o trecho está sendo aplicado errado. Né? É verdade, os dízimos e as ofertas, Deus lá fala, estão me roubando nos dízimos e nas ofertas. Mas a aplicação não está aí. Continuando. E eles não entendem porque foram impedidos de receber bênçãos celestiais. O impedimento está porque eu não dou o dízimo e a oferta, ou porque o meu coração não está alinhado com o que o Senhor quer que eu entregue. E aí a gente vem falando de toda essa série de estudos, a intenção, a inclinação, a vontade, o pensamento, o entendimento. Mas a vida abundante e próspera começa quando você demonstra o seu amor a Deus, dando-lhe, quando você dá, dê ao Senhor. E aí ele vai trabalhar várias e várias vezes esse conceito dentro da sua música. Mas isso aqui é só um trecho que mescla todas essas questões de prosperidade e entrega ao Senhor e retorno e tudo mais. Dentro do universo das superstições, seria muito fácil apontar que a ideia da recompensa no sentido de empréstimo advém da teologia da prosperidade. Nós já vimos aqui algumas vezes a respeito da teologia da prosperidade e a gente já falou, né, diversas vezes aqui que por trás está aquele sentimento, né, de você estar emprestando a Deus. Né? Eu estou emprestando a Deus e como um bom empréstimo eu quero receber juros daquilo que eu estou dando a Deus. E isso seria muito fácil a gente apontar, como já apontamos diversas vezes. A verdade é que este ramo se vale bastante desse artifício, induzindo o povo a acreditar que determinadas ações ou objetos o podem fazer credor de bênçãos celestiais, o que é uma atitude plenamente contrária à Bíblia e à própria pessoa de Deus. Acreditar que nós podemos ser credores, que nós podemos, não, eu estou emprestando a Deus e agora Deus vai ter que me pagar, não, peraí, eu dei isso na igreja, eu entreguei essa oferta, eu entreguei esse volume financeiro, agora Deus
né? Tem que me pagar os juros, né? Eu estou entregando ali, então eu tenho que receber. Mas isso é completamente contrário à Bíblia, né? É completamente contrário à própria pessoa de Deus. Achar que Deus pode nos dever algo é ter um entendimento completamente contrário, um entendimento completamente absurdo a respeito de quem Deus é. Deus me deve, então ele tem que pagar. Por favor, pastor. Seguinte, tá? Não sei se você vai abordar, mas Provérbios 19, 17, tá Não, pode ligado ir. nesse tema, não? É porque o Provérbios 19, 17, ele diz: Ao Senhor empresta o que se compadece do pobre, ele lhe pagará o seu benefício. É de onde vem o ditado, né? Quem dá aos pobres empresta a Deus. E aí, com isso que o pastor Diego está falando, você pode ter pensado aí, não, eu sou credor de Deus, sim, a Bíblia diz aí no Provérbios 19, 17. Queridos, a música do Ronquenole, ela vem dizendo, né? E isso vai voltar a você. And then you come back to you, né? Good measure, shake down, press together, rolling over, né? Isso também é um verso bíblico. A questão é exatamente essa, né? Eu vou o que o pastor Diego falou aí, né? Eles usam artifícios, pegam textos e retiram o cerne do texto. A Bíblia não nos ensina a emprestar a Deus com esse sentido de receber juros. O próprio Deus falava isso do povo de Israel, né? Ó, você não vai emprestar juros para o seu irmão, mas aí Deus vai dizer, mas empreste para mim com juros, né? São maneiras de Deus falar, de Deus mostrar que Ele é fiel, que Deus nos recompensa, mas não que você está fazendo um investimento. Então, tanto o verso lá de Mateus, que foi da música de Ronquenole, quanto o verso de Provérbios 19 e 17, ele tem um outro cerne. Não é só a letra fria, um cerne, né? É aquela coisa do contexto imediato e do contexto geral, né? Nós não, de forma nenhuma, Deus nos deve, né? Deus não nos deve nada, ok? Então, eu só quis fazer esse adendo porque talvez você possa ter pensado, mas tem o verso bíblico. Existe um verso bíblico. O texto do verso é esse. Mas o que o verso está querendo dizer não é isso, que você vai se tornar credor de Deus. Ok? Sim. Por favor, pastor Luiz. Vocês estão falando aí dessa canção do Ronquenole, mas tem uma música aqui do Brasil também, muito parecida com essa tradução, mas que fala assim, ela é bem famosa, de uma bispa aí, que fala que muita gente erra quando não oferta a Deus e não entende que só é dessa forma que a bênção vem. E que vida abundante você, acho que você poderá ter quando você der a Ele. Então, nesse sentido, né? Até de vida abundante é só quando você dá para Deus, né, financeiramente. Desculpa, eu estava tossindo. E sim, é exatamente isso que nós estamos falando, né? E tem um artigo que está publicado no Gospel Prime, do N.T. Wright, sentando a ripa, porque os cristãos não sabem interpretar os textos, não conseguem ler e tentar chegar no cerne naquilo que está se falando, né? Qual é o contexto? Qual é a mentalidade? Qual é o povo que está sendo direcionado? Qual é o contexto do povo ali naquele tempo que está sendo proferida aquelas palavras, né? E aí vira uma plena confusão, né? Uma plena balbúrdia que, se a pessoa parasse para um pouquinho, só para raciocinar um pouquinho, ela saberia que não pode se pegar ali como se pode dizer, a letra fria. Tem completamente um contexto atrás. É esse contexto que as pessoas ignoram e tentam simplesmente manipular. Mas falando aqui em acreditar,
você pode ser credor de Deus, isso é contra a própria pessoa de Deus. Vamos ler alguns textos, por favor? Vamos ler Êxodo 4:11, Jó 41:11, Isaías, capítulo 40, versos 22, 23, 25 e 26, e depois Ageu 2, por favor. E disse-lhe o Senhor: Quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo ou o surdo? Ou o que vê? Ou o que é cego? Não sou eu, o Senhor? Deus conversando ali, né, com Moisés, e ele fala, não fui eu que fiz. Ele é o Todo-Poderoso. Ele tem poder, como a gente já viu em outros textos, no céu, na terra, tudo foi feito por ele. Tudo é dele. O Paulo vai escrever por ele, para ele, são todas as coisas. Tudo é dele. Nós temos alguma coisa de nós mesmos que Deus se acha na obrigação de depois devolver ou pagar juros? É contrário à própria pessoa de Deus. Jó 41, por favor. Quem primeiro Quem deu? primeiro me deu? Pode ler? Obrigado, pastor. Quem primeiro me deu para que eu haja de retribuir-lhe? Pois o que está debaixo de todos os céus é meu. Tudo que está debaixo dos céus, e aqui é interessante, né? De todos os céus. Aí a gente pode até ser transportado ali, né? Para Paulo falando do terceiro céu. Deus está falando não só do nosso céu aqui, né? O que a gente consegue do planeta, né? Mas está falando de todo o universo. Deus fez tudo. É do Senhor. Aí ele fala, quem primeiro me deu para que eu possa recompensar? Quem foi? Ele fez tudo. Tudo é dele. Isaías 40. Ele é o que está sentado sobre o círculo da terra, cujos moradores são para ele como gafanhotos. É ele o que estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar, o que reduz a nada os príncipes e torna em coisa vã os juízes da terra. 25. A quem, pois, me farei semelhante para que eu lhe seja igual, diz o santo. Levantai ao alto os vossos olhos e vede quem criou estas coisas. Foi aquele que faz sair o exército delas, segundo o seu número. Ele as chama a todas pelos seus nomes, por causa da grandeza das suas forças, e porquanto é forte em poder, nenhuma delas faltará. Aqui tem a exaltação, né, do próprio poder. Está acima de todas as coisas, né? E fala, ele criou todas essas coisas, fez sair o exército delas. Ele está falando das próprias estrelas aí, né? Quantas estrelas tem no céu? Eu não sei. E ele chama todas por nome. Ele conhece todas elas, porque foi ele quem fez todas as coisas. Nós podemos ser igual a Deus a ponto de emprestar a Deus ou dar para ele algo que ele não tem, para ele então de alguma forma nos retribuir? É contrário à Bíblia, é contrário à própria pessoa de Deus. Ageu 2, versos 8. Minha é a prata e meu é o ouro, disse o Senhor dos Exércitos. Deus precisa de alguma coisa? Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Ele já é dono. Ele já é dono de todas as coisas. Como que a gente vai dar algo para ele então nos pague juros? A gente vai no banco pegar um empréstimo ou, né, porque nós não temos a condição. Deus vai vir até nós porque ele não tem condição? É plenamente contrário à própria pessoa de Deus. Continuando aqui. A questão é que a mentalidade onde você pode comprar o favor do Senhor é um tanto mais antiga. E, na verdade, uma desvirtuação dos ensinos oriundos da Reforma Protestante, em especial João Calvino e os puritanos. Não sei se os irmãos já ouviram essa história sobre o pai do capitalismo, né? João Calvino, né? E a sua influência dentro do puritanismo.
Nós já, Inegavelmente, nós já tratamos desse tema de João Calvino aqui numa série também. Já falamos dessa questão da reforma protestante. Calvino não é o pai do capitalismo. Já tratamos disso aqui no Ônibus. é, e, perdão, e na verdade é uma desvirtuação, né? Tá pegando ali e tá tentando, igual a mesma coisa aqui, violentando o texto bíblico. Inegavelmente, isso aqui é uma verdade, os ensinos calvinistas influenciaram a corrente denominada capitalismo. Influenciaram. Ou seja, a sociedade, ao receber esses ensinos, trabalharam esses ensinos e aplicaram dentro do capitalismo. Isso aqui é uma verdade que muitos defendem. Ele não é o pai. Os ensinos dele que foram trabalhados dentro do capitalismo. Ok? Calvino defendia a propagação de valores atinentes ao trabalho e à acumulação de riqueza, a propriedade privada. Ele defendia o rechaçamento do ócio e da falta de coragem para angariar subsídios para uma vida próspera e saudável. O que ele era a favor? Que o homem trabalhe para que ele possa comer. Que o homem trabalhe para conseguir subsistir na sociedade. Que o homem trabalhe para conseguir comprar as suas coisas e não fique no ócio. Algo que está acontecendo nos nossos dias de hoje, principalmente na nossa nação. Então ele defendia o quê? Trabalhe para que você possa ter suas coisas, para que você possa ter uma vida próspera e saudável, alinhado com a própria palavra de Deus. Quem não trabalhe, não coma. Sua apologética afirmava que a propriedade, o lucro e o trabalho deviam ser utilizados para o bem comum e para o serviço ao próximo. O que ele está falando? O homem, ao adquirir entre aspas, riqueza, os bens, ele tinha que usar aquilo ali para o bem comum, para ajudar a sua família, para ajudar aqueles que estão ao seu redor, para ajudar a comunidade, ou seja, é o verdadeiro vislumbre de uma sociedade benéfica. Todos ali, quase ali num sentido apostólico, né, tinham tudo em comum, mas no sentido de você ajuda o próximo a avançar, a angariar fundos e também prosperar e avançar e ajudando outros e assim vai. Essa era a sua defesa. Mas a defesa não estava pautada na ação sólida da prática laboral humana. Na verdade, sua visão colocava Deus como provedor e o homem apenas como aquele que seria agraciado e, ao mesmo tempo, responsável pela dádiva. Ou seja, como é que ele estava trabalhando isso aqui? O homem tem que trabalhar, né, arrancar os cabelos da cabeça e acumular riqueza? Não, não é isso que ele defendia. O que ele defendia era o seguinte: Deus é o provedor. A gente já falou isso aqui. A nossa provisão vem do Senhor, né? Nós recebemos da mão do Senhor, mas nós somos responsáveis pela administração. Com o que eu recebo, que é colocado sobre a minha tutela, eu sou responsável para administrar aquilo da melhor forma possível, completamente alinhado com os ensinos bíblicos. Vamos lá, Mateus 25, versos 14 a 18, depois 24 a 27. Muito conhecido também. Porque isso também é como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade, e ausentou-se logo para longe. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1 foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. 24. Mas chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste, e ajuntas onde não espalhaste. E atemorizado escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o seu senhor, disse-lhe: Mau e negligente servo, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o meu com os juros. A gente pode aplicar esse texto aqui a diversas ações, seja espiritual, seja o trabalho ao Senhor, seja dons
espirituais, a gente pode aplicar esse texto aqui em várias facetas, mas vamos aplicar aqui dentro da questão financeira. O Senhor entrega a cada um, segundo a sua capacidade, talentos financeiros aqui, né? Dinheiro, talentos, dinheiro, cerca de, né? 34 quilos, se eu não me engano, né? 34 quilos. 34 quilos, né? E ele entrega isso e fala, ó, vai lá e faz. Né? O que você vai fazer com isso? Aí as pessoas começam a trabalhar, Senhor, está aqui, o Senhor me entregou isso aqui, eu consegui produzir isso daqui com o que o Senhor me deu. Aplique isso na sua vida. O dinheiro que Deus tem concedido a você, qual é o trabalho que você tem realizado com esse dinheiro? O talento, o desenvolvimento desse dinheiro para com a obra do Senhor. Porque ele vem aqui na partir do verso 24 e ele começa, né? Vamos fazer as contas aí, né? Vamos, né, acertar o que foi feito. Todos nós vamos comparecer ante o tribunal de Cristo e todos nós vamos dar conta do que o Senhor nos concedeu. De tudo, de absolutamente tudo que nós recebemos do Senhor. Se Ele é o provedor e nós temos que administrar tudo aquilo que Ele nos concede, o que nós temos feito com tudo que Ele tem nos concedido? E nós vamos ter que prestar contas. Só é uma prosperidade financeira? Só é os juros que Deus estava aqui preocupado? Não, Ele estava preocupado com aquilo que você conseguiu prosperar com aquilo que Ele lhe concedeu. Onde você lançou sua semente com aquilo que Ele concedeu a cada dia, a cada mês, a cada ano que se passou na sua vida. Não é só simplesmente, eu consegui, cheguei com 34, agora eu tenho 200, toma aí, Senhor. O dinheiro já é dele. O que você fez? Né? Veja lá o que Calvino está falando. Servir ao bem comum, servir ao próximo, ampliar as fronteiras do reino do Senhor, investir no reino do Senhor. O que você fez? O que nós fizemos? O que eu fiz com tudo isso? Nas palavras de Calvino, abre aspas, os homens em vão desgastam-se com labuta e desperdiçam a si mesmo para adquirir riquezas, vistos que essas também são um benefício somente através de Deus. Riqueza só é benéfica através do Senhor. Pronto, agora eu tenho a melhor casa, né? Eu estava até vendo agora à tarde, né? Eu tenho uma casa fantástica, com um barco parado na frente do lago, eu tenho um avião me esperando, eu tenho uma frota de carros, né? Igual saiu aí há 2 semanas atrás, né? Um brasileiro que tem 500 milhões em carros, absolutamente em carros. Tem avião, tem barco, helicóptero, tem um monte de coisa. O que isso vale através de Deus? É através de Deus. Tudo que nós temos, o que vale se for em si mesmo? Só tem valor se for através de Deus, se for para prosperar nos caminhos do Senhor, se for para beneficiar a obra do Senhor, o bem comum, o próximo, a comunidade como um todo. Né? Ele diz novamente, longe de nós pensar que temos qualquer direito à vã confiança. Isso aí está no artigo, aquilo que Deus te emprestou, escrito aí por Leland Ryken. Aquilo que Deus te emprestou. Nós não temos direito nenhum de pensar, pronto, isso é porque eu consegui pela minha própria força, para o meu benefício, e só isso. Não. Isso é vã confiança. É vã se desgastar para acumular um monte de coisa se não for usado através do Senhor, se não for para a sua glória, se não for para o seu louvor. Deus não vai estar um pouco se importando. Meu filho, como foi sua vida? Senhor, eu consegui acumular 2 milhões de dólares na minha conta bancária. Né? Eu lembro que alguns anos atrás, e põe anos atrás aí, eu estava com cerca de 18 anos, né? 20 anos atrás, eu lembro que existia uma máxima, né, que lá os americanos, o objetivo de vida deles era acumular 1 milhão de dólares. Não sei se o pastor Abner, na época que vivenciou isso lá, pegou isso, né? Um senhor que estava falando comigo, estava falando sobre isso, né? Que o objetivo era chegar lá e acumular 1 milhão. Cheguei a 1 milhão, pronto, agora eu estou com a vida estável, agora eu posso, né,
fazer qualquer coisa. Para Deus não vai ter importância nenhuma. A importância é o que você fez com isso. Como você investiu na obra dele. Por favor, pastor. Não peguei essa época, não. Eu cheguei depois dessa época, quando estourou a bolha, e que todo mundo estava tentando, né? Quem investiu, perdeu, né? Eu cheguei na época que veio a consequência, vamos dizer assim. A bolha estourou, o dinheiro foi embora, né? Pois é, né? Algo que, de certa maneira, aconteceu aqui também nesses últimos dias, né? Ganhos astronômicos e todo mundo querendo, e aí estourou, né? Aqui no nosso país. Continuando aqui, meus irmãos. O calvinismo puritano, ao basear sua doutrina nessa linha de pensamento, estabeleceu que toda sorte de riqueza e pobreza vem da mão do Senhor. Tudo vem da mão dele. Existe então uma escolha para aqueles que serão agraciados com qualquer das duas situações. A pobreza não é vista como algo ruim, mas um caminho de maior dependência e confiança e livramento das tentações do que a riqueza, já que a sorte de bens tende a trazer uma autoconfiança surreal ao detentor. Eles começam a trabalhar essa questão, a riqueza e a pobreza vêm da mão do Senhor, né? Tudo vem da mão do Senhor. E ser pobre é melhor do que ser rico. Porque quando você é rico, na visão deles lá, pós-reforma protestante, nós estamos aí 1600, tá? Pensa 1600. Ser rico, você começa a confiar. Não vou ter falta. Não, minha despensa está cheia, né? Meu meio de locomoção está ali, né? Não é assim que muitas das vezes aconteceu nessa última crise, né, dos caminhoneiros, tanto de gente que quase me deixou louco, porque você tem que ter 3 meses. Você tem que ter 3 meses de mantimento na sua casa. Você tem que ter o tanque do seu carro cheio, mais um reservatório. Aí eu fui lá, eu não consigo, eu estou mal conseguindo colocar um mês que eu estou vivendo de compras na minha casa. Como é que eu vou juntar 3 meses, né, de compras? Né? E virou aquela comoção. Os irmãos vivenciaram isso, as filas quilométricas nos postos de combustíveis e por aí vai. E aí o que eles estão falando aqui? Você ter isso, isso aí não importa para mim. É isso que eles estão falando. Quando você tem demais, você começa, tô nem aí, posso, eu faço, eu aconteço, é só ir lá e comprar, é só ir lá e trocar, é só ir lá e fazer. Já o pobre não. O pobre está ali, Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, eu não consigo, eu não alcanço, eu não consigo da minha própria força, eu preciso do Senhor. E aqui talvez eles começam a se perder um pouco nessa questão da pobreza e da riqueza, o calvinismo puritano, porque eles se focam especificamente nas questões financeiras. Mas a pobreza tem que ser não no sentido financeiro, mas na dependência do Senhor, como nós já vemos falar, né? Senhor, eu posso ter milhões e continuar falando, Senhor, eu não consigo. Pensa em Davi pedindo misericórdia ao Senhor, o rei de Israel, vestido de pano de saco, com a cara no chão e pedindo misericórdia ao Senhor. E aí você vê vários salmos que ele escreveu, né? O próprio Salomão, né, no livro de Eclesiastes, a vida é vã, teme a Deus, porque essas outras coisas perdem. É essa que deveria ser o foco, o cerne, o entendimento, né? Mas aqui eles se focaram muito na questão dos valores. Se eu tenho mais dinheiro, então eu não dependo tanto do Senhor. Se eu sou mais pobre, então eu vou sempre estar aos pés do Senhor. Foi esse jogo que eles fizeram de linha doutrinária. Continuando aqui. A grande curiosidade, se vocês me permitem dizer, olha um pouco lá agora para os Estados Unidos, né? A grande curiosidade é que a maioria dos puritanos calvinistas eram ricos. Em algum nível eles eram bem abastados. Por quê? Bem, eu preciso trabalhar para angariar riqueza, para ter uma vida próspera e saudável. Então eles se dedicavam excessivamente ao trabalho, o que os tornavam ricos. Mas eles falavam que a pobreza, de uma certa forma, era mais salutar. O que torna, continuando no slide, o contraste entre o discurso sobre pobreza um tanto difícil.
já que a defesa geral é que a riqueza não serve demonizada, nem considerada uma busca fútil. Não pode ser demonizada a riqueza, por quê? Porque eles eram incentivados a ter uma vida próspera e saudável, a trabalhar. Então, vamos ter uma vida próspera, fazendo o quê? Trabalhando, labutando, prosperando, né? Criando o ambiente, lembra lá do Homo Laboris, né? Movimentando aquilo que está à minha volta. Então, se eu trabalho e eu alcanço riqueza, essa também vem de Deus. O fato é que o esforço e trabalho podem contribuir com a graça divina, e que essa deve ser gerida por princípios inegociáveis. Então, você está se dedicando, você está trabalhando, logo a graça do Senhor vai te ajudando nessa coisa, vai havendo uma correlação, e então ela vai gerando princípios que devem ser inegociáveis na vida. Ou seja, William Perkins, um calvinista puritano, fornece um resumo sobre o uso adequado do dinheiro. Então eles falam o seguinte: olha, nós estamos ficando ricos, nós estamos ganhando bem, então nós temos que usar esse dinheiro de alguma forma para o bem comum e do próximo. Então vamos estabelecer aqui alguns tópicos para que a riqueza que nós estamos acumulando não seja para vanglória ou para simplesmente proveito próprio. Então eles estabelecem, né, de uma forma geral, alguns tópicos sobre o dinheiro. Ele vai dizer, o Perkins: devemos usar e possuir os bens que possuímos de tal forma que o uso e a posse deles tendam à glória de Deus e à salvação das nossas almas. Até aqui o discurso está alinhado com a Bíblia. Opa, se eu alcancei alguma coisa, tudo que eu alcancei tem que servir para a glória de Deus e para nos ajudar perdão, e para nos ajudar a permanecer na salvação das almas. Então as riquezas devem ser empregadas para usos necessários. Então, o que seriam esses usos necessários? A manutenção de nosso próprio estado e condição. Aqui começa uma certa divagação ou conceitos um tanto quanto abertos dentro dessa linha de compreensão de riqueza. A manutenção do nosso próprio estado e condição. Qual é o nosso estado e qual é a nossa condição? O seu estado pode ser diferente do meu. Você pode ter um estado que você precisa de mais recursos e mais condições para se manter, enquanto que eu preciso de menos recursos e para manter o nível de vida. Então começam questões um tanto vagas dentro dessa linha. E vamos ser sinceros, nós, seres humanos, nós temos a tendência de avançar na escada e nunca retroceder. Ah, nós temos essa casa, então eu quero uma casa maior. Agora eu quero uma casa que tenha, sei lá, pensa aí alguma coisa que você acha extremamente luxuoso na casa. Ah, agora eu tenho esse carro, eu quero ter um carro melhor. E essa manutenção do próprio estado começa a se tornar uma coisa meio vaga e contribui para a desvirtualização ou desvirtuação do conceito de glorificar a Deus e nos conduzir, nos ajudar a conduzir no caminho da salvação. Tá? Segundo, o bem dos outros, especialmente aqueles que são de nossa família ou parentes. Então, a nossa riqueza tem que também ajudar aqueles que são nossa própria família, os nossos parentes. Mas, novamente, é tão abstrato que ajudar ou proporcionar o bem acaba sendo, novamente, né, manchado pela falta de compreensão. Não, é meu filho, então eu vou passar a mão e vou deixando, e o menino nunca trabalha, o menino nunca faz nada, o menino não sabe nem o que é lavar uma louça, não sabe nada disso e acaba criando uma situação esdrúxula, né, onde se alimenta da própria riqueza, né, e aí a gente vê novamente nos nossos dias como que isso está tão presente, né, as pessoas preferem ganhar auxílios do que trabalhar, né. Quem quiser pode conversar, né, com meu sogro, ele fala o quanto é difícil arrumar um trabalhador para
fazer os serviços lá na zona rural, onde está a propriedade dele. A cidade está quase toda, mais da metade da cidade está conduzida dentro do programa social e não querem trabalhar nas propriedades, nas fazendas. A mão de obra está se acabando. Mas isso aí é uma outra parte. Mas aqui o conceito acaba se gerando um benefício e não fomentando que aquelas pessoas têm que avançar e progredir. Novamente, eles mancham esses ensinos, né, com a questão da riqueza. Auxílio aos pobres, né, fala, não, você tem que auxiliar os pobres, e cai justamente naquilo que a gente acabou de falar. Você tem que contribuir, você tem que ajudar, mas ajude, contribua da forma correta, né? E aí entra novamente naquilo que a gente falou, todo mundo sabe administrar a igreja. Não, porque a igreja precisa, né, distribuir cesta básica, a torta e a direita, fazer a torta e a direita, sem o principal. Qual é a função principal da igreja? Levar as pessoas ao conhecimento de Cristo. Não simplesmente ações sociais. Uma é importante, mas a principal função dela é levar as pessoas ao conhecimento de Cristo, né? Infelizmente, novamente, desvirtuam toda essa situação. Continuando. Manutenção da igreja e da religião verdadeira, né? E aqui as riquezas deveriam contribuir para isso. Os dízimos e as ofertas deveriam contribuir para isso. E novamente, um tanto vago. O que seria a manutenção da igreja? Como que é a igreja? Qual é a estrutura da igreja? Né? E aí, novamente, nessas igrejas que a gente já passou, né, a pastora Abner e eu sempre nessa questão de melhorar estruturas e do culto em si, propriamente dito, aqui dentro do arcabouço de manutenção da igreja. Meu amigo, as pessoas querem, né, o suprassumo, né, ar-condicionado, querem cadeiras no padrão Cinema Plus, né, que é aquelas que tem mais, né, um monte de coisa. O que seria a manutenção? Novamente, é um conceito vago, né, e deixa em aberto. E por isso que hoje nós temos igrejas paupérrimas que se reúnem debaixo de tendas e outras, né, zilionárias, como eu contei num testemunho passado, né, igrejas com ações em bolsa de valores, vivendo de fundos imobiliários porque tem terrenos alugados e um monte de coisa. Contribuição da religião verdadeira, né? E isso pode se resumir em uma coisa, né? Ensino, como nós estamos tendo, tem um custo, né? Para se manter esse estudo, né? Tem o custo do programa, tem o custo da energia, tem o custo das horas de estudo, dos livros adquiridos e de tudo isso. Manutenção de missionários, auxílio de missionários, fomento de recursos para que o missionário trabalhe, livros, seja lá o que for, né? Como a gente já fez diversos tipos de ações. Mas, novamente, fica tão vago que as igrejas muitas das vezes não conseguem compreender, e as pessoas não conseguem compreender o que seria a religião verdadeira. O que é? Né? Como que o meu dinheiro contribui para a religião verdadeira? Né? Acho que é só entregar qualquer coisa nesse sentido. 5. Ele fala que as riquezas, né, acumuladas têm que ajudar na manutenção da comunidade. Né? Novamente, algo muito vago. Né? O que seria isso? Eu vou criar oficinas, clubes sociais e qualquer coisa desse tipo, né? Então, também se torna um tanto vago nessa questão, mas deveria fazer o quê? Transformar a comunidade ao redor da igreja, né? Tentar fazer florescer através do próprio Evangelho de Cristo a comunidade que está ao seu redor, trazendo novidades, né? No sentido de
coisas que acompanham a salvação. Continuando aqui. Em resumo, o puritanismo calvinista se baseia em uma ética da graça, vendo prosperidade unicamente como dádiva de Deus. John Preston escreveu sobre as riquezas. É Deus quem as dá, é Ele quem as distribui, é Ele quem concede a recompensa. O cuidado com a obra pertence somente a nós. A visão deles é essa. Nós temos a riqueza porque Deus nos concede. Mas só porque nós temos porque nós somos bons? Não. Nós a temos para sermos responsáveis com elas. E nesses 5 tópicos que eu fui comentando e apontando algumas situações que se tornam tanto amplas, cabe a nós ter o cuidado de como aplicar em cada uma delas, como aplicar o auxílio ao próprio, como aplicar a manutenção da igreja e da religião, no sentido de disseminação, como aplicar no conceito de comunidade, né? Antigamente tinha a TGC, né, que a gente participou há algum tempo, Tempo da Graça Cristã, uma forma de ajudar a comunidade, uma forma de ajudar os nossos familiares e parentes, não sustentá-los, mas ajudá-los, né? Temos diversos exemplos de pessoas que foram simplesmente sustentadas e acabaram descambando. Saber administrar o que é o nosso próprio estado e a nossa própria condição, o que realmente nós precisamos, o que é supérfluo e o que é necessário, então tudo isso cabe somente a nós, ok? Com atitudes propícias à acumulação de riqueza e propriedade, os puritanos tinham a visão de que o dinheiro e propriedade são bons em princípio, pois vem de Deus. Cultivavam a descrença de que a pobreza seja meritória em si mesma, contrariando os ensinos católicos da vida ascética, ou seja, reforma protestante. A igreja rompe com o catolicismo. O que o catolicismo, de uma forma geral, estava afirmando? A pobreza, a vida ascética, né? A vida ali onde você vive, né? De uma forma miserável, entre aspas, vamos colocar assim. Então, eles estavam contrariando isso. Estavam falando, olha, vem do Senhor. Então, nós não acreditamos nesse ascetismo, né? nessa miserabilidade, desse desprendimento. Dinheiro, propriedade, prosperidade, isso vem do Senhor, desde que seja aplicado de forma correta. E a convicção de estilo de vida disciplinando e trabalhador é virtuoso, ou seja, disciplina e trabalho são bons, pois coloca em ação a doutrina da administração, na qual Deus é visto como o proprietário final dos bens. Tudo que a gente já falou. Ou seja, trabalhar com disciplina, trabalhar com diligência, aplicar de forma correta, você vai estar entregando a Deus, você estará louvando, nesse sentido de entrega, louvando, glorificando a Deus. Olha, eles são cristãos. Olha, eles são diferentes. Olha, eles estão fazendo de uma forma correta. Eles não estão simplesmente ostentando, eles não estão simplesmente querendo aparecer. Infelizmente, como acontece nos nossos dias. Eles estão vivendo uma vida a fim de que tudo que eles têm glorifique a Deus. Então essa era a visão. Mas, então, como a gente já comentou, houve a manipulação dos conceitos, né? Pega-se aquilo ali que está sendo disseminado pós-reforma protestante e começa a se manipular e se trabalhar e se descambar, né, como diz popularmente. Durante o século XIX, um movimento conhecido como Teologia da Prosperidade iniciou nos Estados Unidos da América, tendo fortes raízes puritanas. Haja vista a colonização inglesa. Historiadores defendem que tudo começou com o pregador William Kenyon, que construiu uma verdadeira coxa de retalhos doutrinário pela sua passagem por várias denominações. Se você pesquisar um pouquinho a respeito desse indivíduo, Kenyon, você vai ver que ele passou por um monte de denominação, um monte de igreja, um monte de doutrina, e ele pega esse emaranhado de pulos que ele deu nesses locais e cria algo dele, né? Cria uma coxa, como eu chamo, uma coxa de retalhos de doutrina. Seu foco, o poder da mente, onde ele defende que toda falta de fé necessariamente provoca miséria e doença e que isso é resultado do pecado. Ou seja, ele já começa a trabalhar sobre isso. A miséria é porque você
está em pecado. E a miséria não é mais porque você não está trabalhando, é porque você está em pecado. Ou seja, começa a transformar o conceito de que você trabalhando e prosperando, isso é para a glória de Deus, mas sim, não. Se eu sou próspero e sou rico, é porque eu estou bem com Deus, senão é porque eu estou em pecado. Ele transforma, ele modifica tudo isso. E vamos ser sinceros, o ser humano não é muito fã de trabalhar, não, né? Tirando alguns indivíduos em específico, né? O ser humano prefere ter uma vida de repouso e aí alcança grandes ouvidos sedentos, né? Outros televangelistas, a partir do ano 1940, começaram a aparecer e foi uma verdadeira disputa. E uma verdadeira disputa começou entre as igrejas, tá? Foi o televangelista Oral Roberts que criou a noção de vida abundante e deu início à doutrina da prosperidade, prometendo retorno financeiro 7 vezes maior do que o valor ofertado. Aí começa, né? Não, você paga e você recebe 7 vezes mais. As atividades religiosas passam a contar com um conjunto de procedimentos altamente comprometidos com o desenvolvimento da sociedade de consumo. Ou seja, o foco já não está no bem comum, né? Não está mais na glória de Deus, mas sim naquilo que você pode acumular. Se você tem muito, se você tem uma casa boa, se você tem bens bons, você está alinhado com Deus. Se não, você não está. Isso cada vez mais incentiva o consumo de você, né, querer ter mais e mais e mais e mais. E começa a disputa, as igrejas começam a investir, querer fazer cada vez mais shows em vez de culto, para atrair cada vez mais pessoas e mega congregações, mega eventos, mega cruzadas, nada mais alinhado com salvação, mas sim com os benefícios que você vai ter se você aceitar o Evangelho. Os benefícios, os retornos aqui nessa terra, não mais os retornos, né, ligados ao céu, não mais a vida com Deus, não mais a vida eterna, mas sim a vida comprometida de que você vai ter muito mais, uma vida muito melhor, uma casa melhor, um emprego melhor, uma renda melhor, os bens melhores aqui nessa terra. E aí desvirtua tudo. A propagação dos ensinos de prosperidade alterou profundamente o padrão de culto, onde as igrejas passaram a adotar elementos midiáticos, entretenimento e consumo. Perdão. Ou seja, virou um show. Começa a trazer tantas coisas para dentro da igreja que não é mais um culto, é mais uma apresentação, uma exposição de produtos, algo que você tem que adquirir, algo que você vai fazer, e começa tudo isso. O culto passou a ser um programa de experiência mística, onde a plateia é conduzida à concretização do seu imaginário e à realização do tão sonhado e venerado status social. A salvação cai por terra. Louvar a Deus nem se lembra mais. O que é chamado é o que você quer, onde você quer chegar. Imagina o que você quer e a gente vai colocar isso aí para você alcançar diante de Deus. Ou seja, tudo que a Bíblia estava pregando se tornou simplesmente uma forma de enriquecimento e status social dentro dos cultos e dentro da igreja. Os ideais do modo de vida americano, né, que muitas das vezes a gente escuta falar, foram um fertilizante ideal para a doutrinação da prosperidade, já que os Estados Unidos se concretizam por ser uma nação consumista, na vanguarda da tecnologia, do conforto e do bem-estar social. A gente olha para os Estados Unidos e muitas das vezes fica, né, vislumbrado com as coisas que tem lá e como que determinadas coisas são extremamente baratas, justamente para incentivar o consumo. A gente fala, poxa, por que sei lá, esse copo aqui custa R$100 no Brasil e lá nos Estados Unidos custa $5? É porque ele quer que você não quer mais, joga fora. Não, essa é uma cor mais bonita, você compra, fica mais fácil. Então, tudo incentivando o consumismo, o status social, o modo de vida, o bem-estar, e aí entra lá no Estado, né? A riqueza tem que, a manutenção do Estado, da sua
sempre vai querer ter mais. E tudo isso começa a estragar o culto ao Senhor. Em vez de fomentar a obra de Deus, começa a fomentar a vida das pessoas, a vida das pessoas, e as pessoas precisam recorrer àquele que aumenta tudo, né? Busca um favor de Deus, no caso. E aí está tudo indo por água abaixo no culto ao Senhor, pela manipulação dos conceitos. O ensino da teologia da prosperidade individual se valeu de Gálatas 3, versos 13 e 14. Por favor, vamos lá antes de continuar a leitura. Gálatas 3, versos 13 e 14. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que, pela fé, nós recebamos a promessa do Espírito. Veja que o apóstolo Paulo está falando aos Gálatas sobre o que Cristo fez por nós. Ele nos tirou da maldição da lei, que era o quê? A morte, o pecado, estarmos separados de Deus, né? E ele está falando que nos leva a um status de amigo, de família de Deus, de linhagem de Abraão, uma linhagem dos filhos da fé, cheios do Espírito. Ele está falando sobre isso, sobre esse tema, que nós estávamos completamente perdidos e que Jesus nos resgatou, nos fez algo tão grande, tão maravilhoso, que hoje nós temos o privilégio de sermos chamados filhos de Deus, né? E eles pegam esse texto, manipulam esse texto, para afirmar que Jesus remiu a humanidade das maldições previstas na Torá. Pobreza, doença e morte espiritual. Né? Meio que pegando ali as maldições do Monte Ebal, né? E tentando aplicar nisso daí. Se não for assim, é porque tal pessoa não tem fé ou sua fé está muito fraca. Alinhavando com o puritanismo que se contrapunha à vida monástica, onde a riqueza era uma bênção do Senhor, pregadores passaram a incentivar a busca pela prosperidade e a rejeição das mazelas baseadas no pseudo-direito que os salvos tinham. Não, Cristo nos resgatou dessas maldições, então os salvos têm direito a uma vida, né, ampla, extravagante, uma vida grande. Aqui vale ressaltar que o que esses homens fizeram foi tirar proveito sobre a condição de vida das pessoas, manipulando descaradamente a Bíblia, para ofertar com o anseio de qualquer um uma vida melhor. Você e eu temos uma aspiração de uma vida melhor. Talvez você passe por algumas situações na sua vida e você fala, poxa, isso aqui podia ser melhor, né? Eu podia trocar isso daqui, eu podia sair do aluguel, né? Podia ter minha casa própria. Todos nós temos algum tipo, podia, sei lá, trocar alguma coisa, melhorar de vida, arrumar isso daqui, mas eu não tenho condições agora. Então eles pegam isso e começam a manipular e flertar com esse desejo que a gente quer avançar. Eles manipulam descaradamente a Bíblia para mudar a nossa linha de raciocínio de que aqui não é o nosso lar, essa terra não é a terra prometida, o céu é o nosso lar, o céu é a terra prometida. Eles manipulam isso para que você, não, aqui tá bom demais, agora eu vou buscar aqui eu vou ter, eu vou fazer e vou acontecer. Manipulam e tiram a salvação. Veja que é ordem de salvação que eles estão trabalhando. Vamos lá em Judas 11, versos 11, 12 e 16. Judas não tem capítulo. Ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão e pereceram na contradição de Coré. Estes são manchas em vossas festas de amor, banqueteando-se convosco e apacentando-se a si mesmos sem temor. São nuvens sem água, levadas pelos ventos de uma para outra parte. São como árvores murchas, infrutíferas, 2 vezes mortas, desarraigadas. 16.
Estes são murmuradores, queixosos da sua sorte, andando segundo as suas concupiscências, e cuja boca diz coisas muito arrogantes, admirando as pessoas por causa do interesse. Admirando as pessoas por causa do interesse. Veja que Judas, no verso 11, ele fala sobre Caim, fala sobre Balaão. Balaão amou o prêmio da injustiça, né? Queria os ganhos ali da casa, né? Da prata, né? Para amaldiçoar o povo de Israel. Caim não ofereceu a Deus, mas não estou nem aí com isso, meu coração não está nem aí, por isso que não foi aceito, né? E o desprezo a Deus, para que você possa ter uma vida melhor. Ah, não, eu quero ter uma vida melhor aqui, você acaba desprezando o céu. Né? Então eles flertam, eles trabalham, eles induzem as pessoas a este erro, se esquecendo do verdadeiro objetivo do cristão. Aqueles que, segundo a carne, andam em concupiscência de imundícia, como Pedro diz na segunda epístola, 2, verso 10, com criatividade perversa, apelo pelo emocional e retórica, manipulam a mente dos incautos, violentando a Bíblia em próprio de seus próprios interesses, buscando nada mais do que o ganho financeiro. Contribuição financeira hoje dentro das igrejas, numa grande parte das igrejas, se tornou ganho financeiro, seja para o preleitor, que está fomentando isso que nós estamos falando aqui, seja para as pessoas que estão sendo ludibriadas porque querem, de que se elas fizerem algo, vão ganhar financeiramente algo muito grande, ou vão conseguir uma cura, ou vão conseguir alguma coisa, uma vida melhor, algo que eles estão precisando, ostentando de que aquele que é filho de Deus goza de privilégios materiais e físicos de uma vida abençoada através do pagamento sacrificial. Ora, você é filho de Deus, dizem eles, então você tem privilégios. Privilégios? Que privilégios que Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Santo, teve aqui nessa terra? Não tinha onde reclinar a sua cabeça? Não tinha onde descansar, né? A gente até brinca, né, que na morte pegou um túmulo emprestado e ainda devolveu, né? Que privilégio que Jesus Cristo não teve e que nós vamos ter mais do que ele. E aí fala, não, se você paga o dízimo aí, paga, e aí você vai, né, florescer. Vamos nesses 3 textos, já estamos finalizando, como eu falei. 2 Timóteo 3, versos 2, depois 4 a 6, Lucas 21, 1 e Miqueias 6, 7 e 8. Miqueias capítulo 6, versos 7 e 8. Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos. 4. Traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes afasta-te, porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências. Vamos simplesmente aqui um pouco retirar do foco a questão das mulheres, mas vamos colocar de uma forma geral todos. Nos nossos dias de hoje, pessoas, né, carregadas de pecados e levaram pelas concupiscências, ou pela cobiça, pela inclinação do coração. É o material fértil dessas pessoas que incentivam o pagamento de um sacrifício, né? Sacrifique ao Senhor, né? Algo que você vai alcançar alguma coisa, e eles são traidores, amigos dos deleites, né? Amigos dos deleites do que amigos de Deus. É esses que têm incentivado as contribuições financeiras simplesmente para ganhos materiais e não segundo aquilo que sempre foi ensinado e qual era a base da verdadeira prosperidade, até mesmo ensinado na Reforma Protestante, glorificar a Deus. Lucas 21, verso 1 e depois Miqueias 6, versos 7 e 8.
E olhando ele, viu os ricos lançarem as suas ofertas na arca do tesouro. Jesus viu os ricos lançando as suas ofertas na arca do tesouro e não sofreu nada, não ficou extremamente interessado em absolutamente nada. Se a gente continuar, vai falar sobre a oferta da viúva pobre e falar, essa daí. Porque ela foi a intenção, foi o que ela quis fazer. Qual era o objetivo dela? Glorificar a Deus, louvar a Deus. E não simplesmente dar porque dá. Tudo já é dele. Miqueias, por favor. Agradar-se-á o Senhor de milhares de carneiros ou de 10.000 ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu ventre pelo pecado da minha alma? Ele te declarou, ó homem, o que é bom. E que é que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça e ames a benignidade e andes humildemente com o teu Deus? É isso que Deus quer. Que ande com Ele, pratique a justiça, ame a benignidade. Deus não está interessado na sua riqueza, não. Lembra lá da história do rico e de Lázaro? Deus não está interessado não nisso. Deus está interessado naquilo que você viveu, quando você for acertar suas contas. O que você fez? A manipulação de conceitos tem afastado as pessoas de Deus. Eles encaminham o povo sem conhecimento e fundamento a um entendimento onde as suas demandas podem ser adquiridas com um simples tilintar das moedas no fundo do gasofilácio. Não, se você der, vai resolver. Mesma coisa que foi um dos estopins da reforma protestante, está aqui de novo. Não, faz que vai mudar. Tristemente, o povo buscando um caminho mais fácil, tenta, por meio de ofertas e obras mortas, propiciar seu Criador. O povo buscando o caminho mais fácil, o caminho mais largo, tentam, por meio de ofertas e obras mortas, comprar, buscar o favor, manipular o favor, adquirir o favor do seu Criador, sabendo que Ele só quer que a gente ande com Ele, em humildade, em justiça, em temor, em devoção, em quebrantamento, em verdade e em espírito. Não é só pela questão financeira. Não é assim que a gente agrada ao Senhor. A gente agrada ao Senhor com a nossa vida e com a nossa verdadeira devoção. Amém? Como eu falei, esse estudo ainda tinha toda essa parte para frente. Então, resolvi dividir ele e a gente finaliza aqui na manipulação dos conceitos e já começa um novo tópico na próxima terça-feira. Ok? Dúvidas, questionamentos, indagações? Só um comentário. Por favor. Essa semana eu conversei com uma pessoa, e aqui você tocou no ponto, que já foi tocado por você mesmo. Na verdade, essa série de estudos começou com essa questão, né, do analfabetismo cristão, né, que fica, aí no slide aparece, né, um povo sem conhecimento e fundamento, né? É lamentável que a gente vê hoje como o evangelho está tão mal falado, e quando a gente fala de dinheiro, isso acontece muito, né? E eu, como pastor, sou vítima disso, né? Mas a gente vê que os próprios cristãos, né, vamos botar os cristãos, o problema é que eles mesmos criam essas condições por falta de conhecimento. Os que estão sentados na igreja participando, é uma participação ritualística, muitas vezes estão ali, estão vendo, né, estão ouvindo, quase como disse Isaías, né, vendo não percebem, ouvindo não entendem. Os que estão falando, estão manipulando. E muitos não estão nem participando, né? E, lamentavelmente, você vê, né, os chamados cultos de doutrina hoje são ensinos fracos. Quando tem ensino, né, muitas vezes em algumas igrejas é só para falar de usos e costumes,
em outras igrejas é um outro tipo de ensino que não é ensino, né? Então você tem realmente uma falta de conhecimento. E aí, né, versos que são facilmente distorcidos, e a verdade é essa, né? O povo não conhece a Bíblia. Se você falar qualquer coisa, para alma faminta, todo amargo é doce, a Bíblia diz. Então as pessoas não querem aprender, mas não querem também, vamos dizer, serem manipuladas, né? Então fica uma situação que realmente a gente cai lá na história do analfabetismo cristão, né, ou do apedeutismo cristão, que as pessoas não têm conhecimento. E aí eu falo, né, é bíblico. O povo que não tem conhecimento será transtornado. Foi o próprio Deus quem falou isso. Então, os evangélicos hoje, eles são transtornados, eles são enganados, eles são extorquidos por muitos pastores, simplesmente porque eles não querem aprender. Eles não querem contribuir, eles querem comprar, eles querem investir, né? É a história de ser credor ao Senhor. E tudo pela falta de conhecimento, né? Infelizmente. Obrigado. E vamos ser sinceros, pastor, né, e todos que escutam. É muito mais fácil e cômodo a gente simplesmente entregar do que mudar a vida, do que prestar atenção, do que estudar, do que gastar tempo. As pessoas querem o que é mais fácil. Vivemos uma geração do para ontem, né? Tudo é pela própria questão da tecnologia, nós achamos que tudo é resolvido a um piscar de olhos, né? É só ver as crianças dessa nossa geração, né? A gente acaba, por exemplo, a gente que pegou a televisão tinha as propagandas, né? E a gente tinha que esperar a propaganda terminar para continuar assistindo o que lá estivesse assistindo, jornal ou qualquer outra coisa, filme, tá? Hoje, por causa da tecnologia, as pessoas podem pegar o filme e pá, direto, né? Assiste o jornal direto, sem propaganda nenhuma e tal. E aí essa velocidade acaba meio que criando um choque dissociativo de realidade, né? Então querem as coisas rápidas, querem as coisas fáceis, querem as coisas um toque. E acho que com Deus também é dessa forma. Não, vamos fazer de uma forma rápida, é só pá, lá e simplesmente acontece. Conhecimento e fundamento exige esforço. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. É esforço, é entrega, é busca, é investimento literal. Entregar o dízimo e a oferta é a coisa mais fácil. Agora, entregar o dízimo e a oferta movido em louvor e agradecimento, um coração sincero, quebrantado e contrito, querendo que aquela contribuição ali redunde em cada vez mais crescimento para a glória de Deus, esse é difícil, e esses são poucos, né? Diz que a última parte do ser humano que se converte ao bolso, não é verdade?